Bom dia, pais, bom dia, crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E nessa aula de hoje a gente dá continuidade às aulas de revisão. E o nosso conteúdo de hoje vai ser medida de comprimento, certo? Mas antes da gente partir para o conteúdo, não se esqueçam, peguem seus cadernos e vamos copiar a agenda de hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Lembrando que nesse momento vocês devem ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Bom, pessoal, semana passada, quando a gente estudou sobre medida de massa, a gente viu que tem um instrumento que a gente usa para medir o peso das coisas, né, de forma precisa, que é a balança. Já na medida de comprimento, a gente sabe que existem alguns instrumentos em que a gente pode medir o comprimento das coisas, ou seja, o tamanho das coisas, né? Como a trena, a régua, a fita métrica, que a gente já viu aí em algumas aulas passadas. Hoje eu vou deixar um videozinho aqui para a gente dar uma relembrada nesse assunto, tá bom? Prestem bastante atenção. Hoje vamos falar sobre medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referências de medidas, e elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então, vamos ver quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, representados pela letra CM, metros, representado pela letra M, ou quilômetros, representado pelas letras KM. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos. Na régua, há traços entre os números, e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usada em obras e construções, assim como em serviços de alvenaria, serraria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Pronto, conteúdo relembrado, agora a gente vai partir para a atividade. Prestem atenção no vídeo da explicação da atividade. Vamos lá! Bom, essa é a nossa atividade de hoje, tá? A gente começa aqui, ó, tem uma explicaçãozinha, né? Para expressar pequenos comprimentos, usamos a unidade de centímetro. Observe a medida do lápis. Aqui a gente tem um lápis sendo medido por uma régua, né? E tem aqui as informações. O lápis mede 9 centímetros, 1 centímetro é igual a 1 cm, tá bom? A abreviação aí de centímetros, né? Continuando, observe e complete. Aí aqui a gente tem, ó, um lápis novo e um lápis usado. Vocês vão observar aí as duas imagens, né? Ver como eles estão sendo medidos aí, cada um por uma régua. E depois vocês vão completar aqui a letra A e a letra B.
A letra A diz assim: o lápis usado está com tracinho centímetros de comprimento. Então, você vai observar quantos centímetros, né, tá medindo aqui o lápis usado e vai colocar aqui o número que representa a quantidade de centímetros. Letra B, o lápis novo tem tracinho centímetros a mais que o usado. Então, não é o tamanho aqui do lápis, e sim a quantidade a mais. Quantos centímetros a mais, né? Um probleminha aí que vocês vão ter que descobrir. Depois, vocês passam para essa página aqui, ó, onde a gente continua. Questão 1. Observe e complete. Agora a gente tem uma imagem e ela está sendo medida, ó, por palmos, tá bom? Temos aqui a quantidade de palmos e temos aqui uns objetos e algumas perguntinhas sobre essa imagem. E vocês também vão ter que completar com a quantidade, só que agora de palmos, tá bom? Letra A, o cesto mede, tracinho, palmos de altura. Então, quantos palmos mede o cesto? Você vai observar a quantidade e vai colocar aqui. Letra B, o pinheiro mede quantos palmos? Vai contar e registrar aqui. O banco mede e depois o Francisco, que é o menino que está aqui, a quantidade de palmos que ele mede. Quanto ele tem de altura em palmos. E por último, questão 2. Desenhe. Letra A, um caminho reto que mede 8 borrachas. Como é que vai ser isso? Ó, resposta vocês vão fazer aqui, ó. Da letra A aqui, da letra B aqui, da letra C aqui, tá bom? A gente tem aqui as medidas em borracha, ó. Se vocês observarem bem, cada borracha é do mesmo tamanho de um quadrinho desse, tá bom? Ó, então, um caminho reto que mede 8 borrachas, então você vai pintar aí, ó, 8 quadrinhos, tá bom? Letra B, um caminho reto que mede 4 borrachas, você pinta aqui. E letra C, um caminho reto que mede 6 borrachas. Aí você pinta aqui, tá bom? Lembrando que a borracha é essa que tá aqui embaixo, tá certo, pessoal? Agora, quero saber se você já consegue medir usando a sua régua. Anote em seu caderno as perguntas a seguir e também coloque as respostas. Primeira pergunta: quantos centímetros mede seu lápis de escrever? Quanto mede seu caderno? E também, quanto mede sua borracha? Pronto! Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizem a atividade, tira foto e manda para mim lá no meu WhatsApp para que eu possa estar fazendo a correção e o acompanhamento dessa atividade, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!